Quem fala que a inteligência artificial vai ser melhor do que o humano, são pessoas que valorizam mais a rapidez, a performance, o alto desempenho, o 24/7, o trabalho ininterrupto. Quem entende que a inteligência artificial nunca vai ser tão boa como o humano, são as pessoas que valorizam a empatia, o cuidado com o outro, a presença, as trocas que não necessariamente são úteis, mas as trocas de inutilidade. Como será o futuro da internet? Vamos falar muito disso, porque a minha convidada de hoje vive com a cabeça lá no futuro. Sabe aquela pessoa que entende tudo de coisas que a gente não faz a menor ideia de como funciona? É ela. Olivia Melchior é fundadora e CEO da Yara, gestora de projetos de tecnologia. É uma autoridade quando o assunto é tecnologia aplicada à moda. Uma mestra em futurologia. A Olivia iniciou seus estudos em engenharia de produção pela UERJ, se formou em jornalismo pela PUC-Rio e fashion design pela Central St. Martins de Londres, quando ela realizou trabalhos para Topshop e Louis Vuitton apenas. Em 2013, foi a primeira latino-americana a integrar o time do Première Vision, em Paris, très chic, que constrói tendências de moda apresentadas nos eventos mundial do grupo. Foi também curadora e mentora das 2 edições do projeto Stuff Top 5 na São Paulo Fashion Week. Gente, vocês me perdoem, mas é um currículo tão extenso, Olivia, que eu até me embaralho. Name drop, né? Não, Name drop. maravilhoso. Desenvolve projetos de direção criativa, pesquisa e inovação para empresas nacionais e internacionais, como o Grupo Grandene, Leni Niemeyer e Família Germesian. Tem clientes como Bulgari, Vogue, Condé Nast, Renner, Grupo Soma, Boticário e o nosso camarote. Gente, e esse currículo, e tanto, dessa pessoa jovem, que eu quero começar primeiro perguntando qual que é a tua idade. 43. Ela não lembra a idade. Gente, a pessoa fala tanto do futuro que ela já tá pensando que ela já tá com 50. Mas tem Você isso segue mesmo. com 43? Tem isso mesmo. Eu sempre tive essa tendência de falar. Quando eu tinha 20, eu falava que eu já tinha 30. Quando eu tinha 30, eu falava assim: quantos anos você tem? 40. Gente, Eu achava chique. eu adoro quando eu tenho gente normal no meu divã. Maravilhosa, gente. Ela já tá vivendo os seus 50, mas cronologicamente mesmo, 43. 43. A minha idade, perfeito. 43. Olivia, bom, a gente se conhece há quase 15 anos. E eu lembro quando eu te conheci, que eu falei, gente, essa menina é muito louca ou muito crânio. E aí os anos foram passando, eu vi que ela era muito crânio. Porque tudo que ela falava era tão diferente, era tão... que eu falava, não é possível que isso existe. Sabe assim? E aí, de repente, as coisas foram acontecendo. Eu falei, cara, ela vivia já lá na frente. As pessoas olham pra você e às vezes, tipo, olham pra você e falam, nossa, que mundo você vive? Eu acho que isso acontece. Isso me lembrou até uma vez que o Paulo Borges, que já esteve aqui com você também, que é um grande amigo e, né, uma pessoa que sempre me inspirou muito, com quem eu trabalhei também muito. E ele me disse uma vez, ele estava dando uma palestra, eu estava na arquibancada, e ele disse: a Olivia foi a primeira pessoa que eu vi esse negócio de imersivo e tal, mas eu tenho certeza que quando todo mundo começar a entender, ela já vai estar pensando em outra coisa, né? E tem isso. É engraçado ver essa perspectiva, sabe? Porque definitivamente quando você vai falando, você vai lendo, eu me vejo uma pessoa que pensa o presente, sabe? De coisas que estão acontecendo agora. Até eu não consigo me definir, como a gente estava falando aqui antes, como futuróloga, futurista. Uma vez eu até falei para um jornalista da Folha de São Paulo que fez uma matéria em 2020, se não me engano, sobre o metaverso. E eu falei para ele, não usa a palavra metaverso não, que ela é antiga, e não usa a palavra futurista, futurólogo. Aí o título era futurista declara metaverso. Maravilhoso, a pessoa entendeu tudo. A pessoa captou exatamente o que você queria dizer. Logo depois ele falou, mas tá vendo? Deu tudo certo. Foi bom a gente ter colocado a palavra. Eu entendo, porque você vive uma coisa que pra você é tão nítida. A sua cabeça, ela é muito diferente mesmo. Você é genial, assim, eu acho, te admiro pra caramba. Ai, gente, vou ficar encabulada. Não é porque você vê coisas, Olivia, que a maioria não vê. Então isso pode ser amedrontador. Eu falava, gente, assim, é muito pra frente. Que por mais que esteja acontecendo agora, pra quem não entende como euzinha, eu falo, cara, e é isso que a gente vai ver hoje, tá, gente? Vocês fiquem aqui. É impressionante tudo que você fala. E eu queria começar te perguntando, qual que você acha que é o futuro da internet?
Momento de silêncio, gente. Será que eu fiz a eu pergunta dou essa errada? pausa, né? Eu dou essa pausa. Porque eu fico tentando, talvez não. A minha cabeça é confusa, né? Não é confusa, mas talvez eu também tenho tentado organizar o meu pensamento quando eu vou falar sobre alguns assuntos de uma maneira talvez menos complexa do que eu penso normalmente, do Perfeito. que o turbilhão. Eu acho que é importante quando a gente fala de alguma coisa e as pessoas entendem o que você está falando, porque é só nesse momento que você tem certeza que você mesmo está entendendo o que você está falando, né? Perfeito. Eu sempre falo que complicar demais as coisas, os assuntos, falar de uma maneira que ninguém entende, é um projeto muito mais político para afastar as pessoas do assunto e diz muito mais sobre a pessoa que está falando, sobre as intenções, de se mostrar talvez superior e tal. Então, assim, eu sempre curto usar analogias muito simples e tal. Então, quando a gente fala do futuro, eu tenho uma linha de raciocínio que não existe o futuro e o passado. É tudo um grande presente. E tudo que a gente faz hoje, na verdade, vão abrir caminhos para dar continuidade a coisas que a gente já está fazendo e coisas que já aconteciam no passado. Então, a linha do tempo na minha cabeça, ela não é linear e ela não é classificada como passado, presente e futuro. Ela, na verdade, é uma linha contínua, né, de movimentos que a gente vai fazendo. Então, eu acho que quando a gente pensa meios de comunicação, e eu sempre uso essa lembrança, essa minha memória da minha mãe, que quando a minha mãe tem 70 e poucos anos e quando ela nasceu, não tinha televisão, né? Já tinha cinema, mas a maioria das mensagens que ela recebia através do rádio, através dos folhetins, através dos livros. Era isso que inspirava, né? Era uma revista de moda, era isso que dizia o que ela podia ser, né? Assim, o que ela deveria ser. Quais os personagens que ela poderia desempenhar na vida dela, sabe? O que ela queria se aproximar, qual o estilo de vida, o que ela ia defender. E isso não vinha, então, de uma maneira imagética tão forte como quando a televisão começou a fazer parte da casa das pessoas. Então, você tem uma mudança de como você recebe esses estímulos de informação. Perfeito. Quando a internet aparece, ela faz uma grande modificação, porque, principalmente, quem define o que você vai ver nesses meios de comunicação, que antes, né? Qual é o personagem que vai inspirar uma pessoa num folhetim? Qual é o personagem que vai inspirar a voz num programa de rádio? Você tem um editor. Na própria revista de moda, você tinha alguém que definia, né, a pessoa da capa e tal. E aí, principalmente a internet, a ideia da internet faz com que a ideia de edição, ela, né, se expanda de uma maneira impressionante. E aí, logo depois, com as redes sociais, ainda mais. Né? O conteúdo que se recebe, as possibilidades de ser, né, as histórias que você pode se inspirar, comprar. Então, eu acho que a principal modificação quando a gente pensa no futuro da internet é uma internet que vai começar a comunicar, saindo desse papel que era mais de leitura auditiva, onde a imagem era imaginada, para esse segundo momento das telas, que é televisão, computador, celular. E o futuro da internet é um momento onde a tela some. Uau. E, na verdade, você começa a ter o que eu chamo de tecnologia invisível e imersiva. Então, ao invés de você se deparar com essas histórias sentada num aparelho, onde você toca uma tela, onde ela não tem textura, onde ela não tem cheiro, onde, na verdade, ela é insípida ali, e você fica rolando, a gente está se preparando já para uma internet onde você é um interator, que a gente chama, né? Você está imerso na história. Você deixa de ver o filme do Homem-Aranha, você pula o prédio, né? Você... Tô suando aqui. É uma loucura. Mas assim, eu é sei isso, que pode gente? ter ficado complicado. Não ficou já. nada complicado, não. eu só tô ansiosa com o que me aguarda. Mas isso, como que seria isso? Porque para mim, eu tá lá no meu computador, navegando na internet, ou no meu celular, como que é esse salto para essa realidade que você está me descrevendo?
É tudo que a gente está vendo em termos de esses aparatos, né, que a gente chama esses aparelhos, esses devices que falam de realidade estendida, né, Tá. que nada mais é a possibilidade de você usar um óculos, por exemplo, ou você usar telas no ambiente que te projetam hologramas, né, e que fazem com que você tenha uma experiência tridimensional da informação. Né? Porque hoje, quando a gente tem a tela, a gente tem ainda uma experiência bidimensional. Sim. A tela tem duas dimensões, não tem? Você pode ter o conteúdo tridimensional, mas a tela tem duas dimensões. Uhum. O que hoje, né, principalmente essas grandes big techs estão trabalhando de uma maneira muito forte, são aparatos, né, devices, que fazem com que você mergulhe na história. Né? Que são, por exemplo, eu já vi aqueles óculos gigantes que você coloca, né, mas isso não dá para você sair na rua com aquele abelhão, né, com aquela coisa gigante. Não. O trabalho é em que sentido, assim? Como que são esses devices? Por exemplo, a Google tem um aparato agora de comunicação onde você senta como fosse numa caixa, Tá. para você conversar via Zoom ou num chat com alguém. Só que ao invés de ver uma tela, você vê uma versão tridimensional da pessoa na sua frente, mesmo. num holograma. Né? A Apple lançou o Vision Pro. Né? O Vision Pro é diferente desses óculos de realidade virtual, porque o óculos de realidade virtual eu não curto, tenho e tal, entendo, mas eu acho que ele é um intermediário para você testar coisas para um outro momento, porque é muito, né, você não quer ficar com aquele troço, né, se desligando da realidade, ficando com aquele, até cara, tem uma cara antiga, né? Então, o que está sendo desenvolvido agora são óculos... Calma, uma cara antiga para você, eu acho moderníssimo aquilo, ela já está achando antigo, mas eu entendi perfeitamente. O legal, assim, hoje em dia são esses óculos onde você consegue ver o mundo à sua volta e aí você tem uma camada, né, de informação digital que sobrepõe o que está acontecendo à sua volta, mas você não deixa de ver Você não se o isola. mundo real. Porque esse é um medo que eu tenho, de você sim. começar a entrar... Não, eu não vou pular a pergunta, porque antes eu preciso perguntar o que é metaverso, antes da gente perguntar isso. Porque eu queria saber Gente, mas eu respondi o futuro. Assim, sim. Tem alguém aí ainda? Todo mundo, inclusive. Agora eu tô suando um pouco mais, mas eu tô super aqui. É justamente assim, qual que seria o impacto dessa inteligência artificial? Porque, na verdade, assim, vamos começar do começo. Porque não é todo mundo que está nos escutando que sabe, inclusive, o que é inteligência artificial. Então, eu queria que você explicasse o que é, porque daí a gente fica todo mundo no mesmo parâmetro. Tá. Onde entra o metaverso nessa história? Porque daí eu faço minhas outras perguntas. Senão eu vou começar a te atropelar de perguntas, sendo que tem conceitos que para você devem ser, tipo, básicos, né? E tem gente que não faz ideia nem do que se tratam. Para mim, teve um grande erro. Metaverso saiu de um livro chamado Snow Crash, da década de 90, do Neil Stephenson, que é uma grande distopia, onde o mundo não tem mais governos, ele é dominado por grandes empresas e as pessoas são entregadores de pizza, sabe? É o máximo que você pode ser. Que e o mundo é animador. tão ruim, que o cara, o personagem principal, né, o hero protagonista, ele põe um óculos para sair daquela vida horrorosa que ele vive. Aí, quando começaram a usar as coisas de metaverso, eu falei assim, gente, tiraram de um lugar tão ruim. Pois é. Eu não sugiro usar essa palavra. Por isso que, por mais que eu trabalhe com isso, eu digo que eu detesto essa palavra. E eu não acho que ela é uma boa palavra. Porque a origem dela vem de um lugar ruim. E dois, porque ela também foi consumida de uma maneira tão rápida, de uma maneira errada. Porque metaverso virou um game que você entra como avatar e acabou. Tá. Mas aí o Second Life já estava rolando. Então, qual é a novidade do metaverso? Então, eu acho que o mercado, principalmente o mercado de tecnologia, quis vender uma novidade do momento muito rápido. E aí as pessoas se frustraram. Por quê? Aí que a gente chega. Para mim, metaverso, né? Ou esse ambiente interconectado que a gente está indo para, ele é um ecossistema de tecnologias, de várias tecnologias, que fazem com que as nossas experiências diárias, elas sejam híbridas entre estímulos físicos e virtuais. O que isso quer dizer? Se o seu filho tem uma festa no Roblox, Tá. e você fala, não, mas aquela festa não é real. Como não? Aquilo ficou na memória dele, né? Aquilo tem um aspecto de realidade. Não é só porque ela aconteceu digitalmente que ela não é real. Tem festa no Roblox?
Opa, Minha você filha nunca, joga seus filhos direto. nunca fizeram festa? Graças a Deus não me perguntou se podia ir na festa no Roblox, porque eu acho que se mas buchar, assim- cair no chão e só acordar no dia seguinte. Gente, as mães assim sabem como tem festa no Roblox. Tem super festa no Roblox. Acho que minha filha ainda não foi convidada, ela foi excluída virtualmente das festas do Roblox. Agora eu tô duplamente preocupada. Não, na gente. pandemia rolou super. Festa no Roblox, festa tem todos esses... Pra quem não sabe, gente, Roblox é um joguinho que as pessoas se É. convidam e jogam e trocam de roupa e tem um monte de gincana, Exato, né? aí você tem toda uma convivência. Que, na verdade, o que é o Roblox? É o futuro das redes sociais, né? Porque imagina, né? Quantos anos têm os seus filhos hoje? 12 e 7. 12 e Você 7. sabe quando tem meu É, filho. Mas ela mas- tá perguntando só pra perguntar. Eu não lembro a data a idade de ninguém. Fala assim, não, as crianças. Imagina que eles vão olhar pra você e falar assim, ai mãe, era assim que você ficava olhando, né, o celular? Porque assim, eles vão olhar da mesma maneira que eu ficava imaginando a minha mãe com as amigas se divertindo ouvindo uma historinha no rádio, né, e achando aquilo o máximo. Assim, eu entendo, mas acaba ficando meio outdated, né? Então, eu acho que o Roblox é o início de um tipo de interatividade na internet que você não fica só consumindo algo e dando like. Um joguinho. Na verdade, você interage, você troca de roupa, você convive, você cria personagem, né? Você tem uma Você pode interação convidar muito seus maior. amigos, tem o chat. Tem o chat. Então, assim, a interatividade é muito maior. Agora, imagina isso com aparatos onde você não fica restrito à tela do seu celular Tá. ou à tela do computador. Esse é, eu não posso usar metaverso, mas que palavra que eu uso no lugar de metaverso? É Realidade multifacetada. complicado, assim, porque metaverso para mim é um ecossistema de novas tecnologias. Eu acho que se convencionou a chamar metaverso porque facilita, né? Mas não sei se precisa trocar essa palavra agora. Vamos dar Por um mais que ela nome tenha novo? ficado. Multiverso? Vamos. Não é Não, mais porque simpático? multiverso é Homem-Aranha, né? Não dá Homem-Aranha? Homem-Aranha, Dá tá. Homem-Aranha. Multitech. Eu acho que a gente pode fazer um. Sei lá. Mas assim. É que eu vou ter que te perguntar várias vezes, eu vou ter que usar essa palavra. Não, mas usa a palavra metaverso. Tá mas, bom. assim, Mas eu entendi que palavra você não metaverso. gosta. Tá bem claro. Mas você entendeu por quê? Entendi Então, perfeitamente. assim, Porque pra mim, quando fala metaverso, me remete exatamente ao que você me colocou. Ao mundo paralelo, onde eu vou como uma forma escapista, ou seja, me isola. Né? exato. Não me faz ter nenhuma interação. Então, eu, com meus 43 anos, tenho medo do metaverso. Mas faz sentido, porque originalmente, se você lê onde a palavra foi usada pela primeira vez, que é esse livro, é exatamente isso. É escapista, é um lugar onde a sua vida real é uma porcaria e você é um grande lutador num game, sabe? Eu não Através de um acho isso avatar. interessante. Através de um avatar. Mas assim, o livro é distópico. Ele é uma crítica ao que estava sendo desenvolvido ali na época da década de 90, o que poderia acontecer. Sim. Então, assim, ele não faz uma apologia a isso, ele em si é uma crítica a isso. Mas quando a gente vai pensar em metaverso, a gente está pensando em um mundo onde as tecnologias fazem com que a sua interação com o mundo digital seja muito mais orgânica, sabe? Tá. Ela aconteça sem você ter que pegar um celular, ligar e clicar numa tela. E se isolar nesse sentido. Na verdade, o isolamento ele pode acontecer, né? Porque então assim, o metaverso, esse ecossistema, ele é um ecossistema que ele fala de aparelhos imersivos, por exemplo, óculos de realidade aumentada. Ele fala de inteligência artificial, ele fala de internet das coisas, ele fala sobre blockchain, ele fala sobre velocidade, alta velocidade, 5G para cima, avatar. Né? Ele fala sobre metadados, né? Então, tudo isso é o que constitui o metaverso. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, mas metaverso, aquilo é uma porcaria, porque aquilo não funciona para nada e tal. E as pessoas esquecem que numa infraestrutura, para fazer alguma coisa funcionar, você precisa que diversas outras comecem a funcionar. Mas isso não quer dizer que ela não deu certo. Skype. Na época que o Skype foi lançado, todo mundo chegava e falava assim, fala sério, né? Isso aí é uma porcaria, ninguém vai ficar, né, fazendo ligação por... Mas por quê? Porque a conexão era horrível. Então, engasgava, caía, tinha latência, você não tinha um celular para facilitar a sua vida. Era horrível. Mas o Skype estava ali. O que estava
faltando era o computador adequado, a velocidade de internet adequada. A mesma coisa que a gente está vivendo com essa história de novas tecnologias. Eu posso falar, por exemplo, só para eu entender agora a relação entre o metaverso e a inteligência artificial. O metaverso é uma inteligência artificial. Não, o Ou metaverso... não? Qual que é a relação entre o quem que está dentro de quem? O metaverso, para mim, é o nome do ecossistema. É como Tá. se o metaverso é o todo. Tá. Esse momento, esse mundo onde a sua relação com a máquina fica cada vez mais orgânica, Ok. ao ponto de você conseguir se relacionar com ela de uma maneira E, você, praticamente humana. e de você nem ver mais a tela. Porque aquilo Você já não, está você tão não vê a tela. parte de você que você se sente dentro daquela realidade. Exato. Tá. Inteligência artificial é uma das bases do metaverso, Tá bom. né? Então ela está ali dentro. Quando as pessoas me perguntam o que é inteligência artificial, eu peço para elas fecharem o olho. Tô fechando. Vamos fechar o olho, todo mundo. Você fala quando eu puder abrir. Vamos fechar o olho. Assim, o que é inteligência artificial? Você fecha o olho e você começa a ouvir minha voz. E aí a minha voz está falando com você, você vai percorrer o caminho da minha voz, entrando no seu ouvido, indo por todos os seus canais do seu sistema nervoso, indo para o seu cérebro. E aí, quando ela chega no seu cérebro, você já tem pré-requisitos de identificação dessa voz, certo? Se você já ouviu, se você não ouviu, se você reconhece como feminina, masculina, gênero, se você está entendendo o idioma, if I start to speak English, it changes. Fudeu. Então, basicamente, a inteligência artificial é recriar esse sistema. Pode abrir o olho. Ah, tá. Eu tava adorando. Eu tava quase meditando já. Geralmente Entendi. eu não vou fazer, mas tem um curso que eu faço sobre inteligência artificial que eu falo da voz, falo do aroma, falo do contato. Porque, na verdade, a inteligência artificial nada mais é do que uma vontade de recriar, de imitar a nossa relação que a gente tem com o nosso cérebro. Perfeito. É Eu entendi isso. como jamais entendi antes. Agora eu entendi. Então, assim, é isso, basicamente. Como O se que fosse que um o nosso órgão cérebro... feito em laboratório, não é? Que você reproduz todas as funções, todos os... E é exatamente. A gente chama inteligência artificial, ela funciona com input, output. É o que entra e o que sai. Tá. Tem esse nome diferente. Mas o que entra é a minha voz. O que sai é como você consegue registrar aquilo e reconhecer ou não. E aí você dá um resultado de reconhecimento, uma resposta. Né? Então, por exemplo, se eu falo uma língua que você não conhece, você imediatamente identifica como não fui treinada para isso. Fudeu. Então, quando você fala você não tem machine como- learning, né, o treinamento de máquina, é uma simulação do nosso treinamento de educação, de experiência. Se você foi treinada para nadar, ou se você nunca chegou perto, você sabe fazer isso. Tudo que você aprendeu no colégio. Então, treinamento de máquina, de inteligência artificial, é exatamente nosso treinamento de das coisas que a educação. gente aprendeu na vida. Quando ele receber quando ele receber maçã, ele vai associar a imagem. Ele não vai associar, você em algum momento associou a imagem de maçã à palavra maçã. E aquilo ficou gravado nesta máquina, nesse grande cérebro reproduzido, vamos dizer assim. Literalmente, quando você vai fazer uma que a gente chama de computer vision, né? Esqueci o nome em português, mas a visão computacional. Tá. Que é um tipo de inteligência artificial de treinamento, você literalmente, para ela identificar a maçã, você fica mostrando 500 mil maçãs para a máquina, aí de repente você apresenta um gato. E aí você vê se ela está entendendo que você está apresentando algo diferente, porque ela tem que reconhecer a maçã. O algoritmo dela já fez um compilado daquela Você informação. vai treinando, você fala maçã, maçã, maçã. Isso é maçã? Não, isso é um gato. Criança, né? Perfeito. Você faz a mesma coisa. Só que a máquina nunca esquece. Filho, o que é A isso? gente depois começa a esquecer o que a gente aprendeu. Entendi. Mas é a mesma coisa, você fala para uma criança, filho, o que é isso? Isso aqui é letra A, isso aqui é letra B, isso aqui é letra C. A que vem seguir Entendi. né? Então, quando você vai educar uma criança a escrever, a falar o abecedário, é a mesma coisa que você faz com a máquina. E aí eu quero entender o seguinte, como que... Porque ó, eu acho isso fantástico, mas daí vem
eu agora vou falar do meu lugar de pequena empreendedora. Quando eu escuto tudo isso, eu falo, uau, que legal. Tipo, talvez se eu fosse numa empresa gigante, eu usaria. E aí eu sei que deve ser um mito. Eu queria saber o que você acha sobre isso. Como que uma pessoa, um pequeno empreendedor, por exemplo, pode se beneficiar, ou até já está se beneficiando da inteligência artificial, do metaverso, sem saber como que isso, de fato, entra na nossa vida. Inteligência artificial, a gente já está com ela treinando uma máquina no mínimo 10 anos, né? Porque todo o seu feed, ele é organizado a partir de inteligência artificial. Toda vez que você deu um like, toda vez que você comentou, toda vez que você compartilhou, você treinou uma Perfeito. inteligência artificial para ela te dar coisas que ela acha que você gosta, que você deveria ver. Toda vez que você comprou um livro, sei lá, na Amazon, você treinou uma inteligência artificial para ela entender qual é o seu gosto e ela te oferecer. Perfeito. Spotify e por aí. Então a inteligência artificial já está rolando aí há muito tempo. É o famoso lookalike que a gente fala, né? Exato. Que ele vai vendo, eu falo, isso eu sei porque quando eu vou fazer minhas coisas de Instagram não, de venda de produto, eu tenho que setar quem que é o meu público. Então, o que ele gosta de consumir, aí ele vai treinando, ele vai, entendi. Então, você quer pessoas que gostem desse tipo de produtos, porque tem a ver com o teu produto. E aí, a primeira pessoa que compra efetivamente o meu produto, ele... É como se tivesse uma ligação neural, né? Ele fala, então agora eu vou procurar mais pessoas iguais a essa que comprou. E assim por diante, você vai criando uma comunidade através do algoritmo e do lookalike, né? Exato. Então, assim, inteligência... Eu só quis me exibir, gente, porque isso é a única coisa que eu sei. Então, eu quis, assim, só... Chega. Entendeu? Mas tá ótimo. Mas eu acho que o mais incrível é... Eu trabalho com grandes empresas, mas eu também me interesso muito por pequenas empresas e principalmente jovens empreendedores, né? Startups, pessoas que estão começando a entender esse mundo. O mais interessante disso tudo é que muitas vezes eu vejo que grandes empresas têm uma dificuldade gigantesca de utilizar essas novas ferramentas. Porque são mastodontes, né? Então, qualquer modificação que você faça internamente, você precisa movimentar, educar uma equipe gigante. Tem todos os problemas jurídicos, né? Posso usar isso, não posso usar isso e tal, papá. E eu vejo pequenas empresas que estão se organizando agora a partir dessa nova realidade, dessa nova economia, tendo muito mais rapidez em desenvolver soluções. Eu fui dar um curso sobre inteligência artificial para microempreendedores em Salvador, né? Estou falando de pipoqueiras a costureiras. Você tá de brincadeira. Juro. E no início, todo mundo estava com aquela cara assim, de falar assim, né? Isso não é para mim, isso não é para mim. E eu acho que a minha eu não gosto da palavra propósito, mas... Que bom, eu ia fazer essa pergunta, já voltando a palavra, dá tempo. Deixa eu pegar aqui as minhas coisas. Sou muito chata, né? Você é maravilhosa. Não, mas assim, eu acho que o meu objetivo é também mostrar para as pessoas que isso faz parte do mundo delas. Porque... Inclusão, né? Inclusão digital, porque tem uma exclusão tecnológica, não é digital, né? Acho que é tecnológica mesmo. Digital, tecnológica, se é algo que já faz parte da vida delas, elas precisam entender como aquilo funciona. E existe uma maneira muito simples de falar como aquilo funciona, e existe uma maneira de complicar a história ao ponto delas não quererem mais saber como funciona. E aí elas viram meras usuárias daquilo, sem saber o porquê que certas coisas estão acontecendo na vida delas, né? E eu acho isso extremamente perverso. É verdade. Né? Então, eu acho que muito do que a gente viveu, dessas mudanças estruturais, inclusive políticas, foi porque a gente está sendo treinado, porque somos treinados também, a gente não só treina o algoritmo, mas ele nos treina diariamente, porque a gente acorda atravessado pelo WhatsApp, atravessado pelo Instagram, atravessado, galera mais jovem, pelo Discord, atravessado pelo X ou Twitter, ou seja lá o que o Elon Musk quer botar, e a gente não sabe, a gente se questiona muito pouco o porquê que você está recebendo aquilo. E, na verdade, o que você está recebendo é uma educação. Você, assim como o algoritmo, está sendo treinado por empresas, né, que têm fins lucrativos e de publicidade, a você ver o mundo de uma forma. Perfeito. Né? Então, muitas vezes, assim, e eu acho que esse entendimento, né, para pessoas que trabalham com tecnologia, eu olho para um feed... e eu vejo exatamente aonde eu fui
e falo: olha só, o meu GPS disse para ele onde eu fui e olha o que ele está me entregando, né? Porque isso tudo também é conectado, né? Esse rastreamento de tudo que a gente faz, que a gente fala. Então, olha o que que ele me entregou. Eu olho isso de uma maneira crítica, né? E fico vendo, olha, o que está ligado, onde ele está pegando as informações para ele me vender alguma coisa. Mas a maioria das pessoas não, elas recebem as informações acriticamente, sem nem entender por que Acha que é o elas destino. sabem. Gente, olha o destino, isso apareceu no meu feed, eu vou comprar aqui. É Deus, O universo né? me mandou. Assim, o universo me mandou. E isso é muito perverso, É né? verdade. Isso é muito perverso. Então, eu acho que quando a gente desmistifica, sabe? Fala assim, olha, isso, metaverso, é, sabe, é menos complicado do que parece. Metaverso, imagina que é um ambiente onde tem diversas tecnologias ali, né? Onde elas estão construindo uma forma de você interagir com o meio digital, com o meio virtual, de uma maneira mais orgânica, né? Uhum. Quando é de inteligência artificial, é isso, está tentando imitar o seu cérebro. Se ele está tentando imitar, dificilmente vai ser melhor, né? E aí, a última coisa que eu ia falar, assim, que eu falo muito também, mas Não, eu quero que você fale mais. aí as pessoas falam, a inteligência artificial vai ser muito melhor do que o humano. Por quê? Se você for uma puta nadadora e te botarem para jogar futebol, e eu falar, nossa, ela é uma péssima atleta. Não. Ela só não está fazendo, né, o parâmetro para falar quem é melhor ali está sendo diferente, né? Ela Você não é foi melhor em treinada pra outra aquilo. coisa. Uhum. Você é melhor em outra coisa. Então, quem fala que a inteligência artificial vai ser melhor do que o humano são pessoas que valorizam mais a rapidez, a performance, o alto desempenho, o 24/7, o trabalho ininterrupto, né? Quem entende que a inteligência artificial nunca vai ser tão boa como o humano são as pessoas que valorizam a empatia, o cuidado com o outro, né? A presença, né? As trocas que não necessariamente são úteis, mas as trocas de inutilidade. Então, eu acho que durante muito tempo, inclusive nas faculdades, quando a inteligência artificial começou a passar em provas, falando, olha, né, ela passou com 98, acertou 98%. Para mim isso é ótimo, porque a gente começa a se questionar O sistema, né? o Que é sistema, uma porcaria. né? Uhum. Talvez a gente já esteja há algum tempo colocando os nossos próprios filhos para eles operarem muito mais como máquinas na hora de estudar do que estimular um pensamento abstrato e muito mais humanizado do que eles são, né? E aí, Cara, quando a máquina genial. Você tem toda a aparece, razão. né? Uhum. Quando a máquina aparece e ela vai ser mais rápida e ela tem uma capacidade de concretização de dados muito maior, ela só vai ser melhor se isso para você for mais importante do que um abraço, do que um sorriso, né? E que a gente tá tão desacostumado a valorizar, né? Olha, porque é uma coisa que assim que eu sempre falo, cara, às vezes vem empreendedores sentindo o cocô do cavalo do bandido por parâmetros que são, né, pré-estabelecidos. Eu falo, cara, mas eu sempre dou esse exemplo. Harvard, qualquer um pode fazer, né? Muito entre aspas. É a mesma faculdade para todo mundo. Ou posso falar de qualquer uma, que Harvard é aquela coisa conhecida. Por que alguns se tornam coisas brilhantes e outros se tornam nada relevantes? É a mesma faculdade. Então, ou seja, existe uma parte nossa, do nosso aprendizado, do que você sofreu, do que te fez sorrir, do que te faz estar aqui hoje, do que faz você olhar no olho de outra pessoa. Se a gente não valorizar isso, de fato, a gente vai perder para a inteligência artificial. Se a gente não começar a valorizar de verdade as relações no mundo que está cada vez mais virtual, e eu não imaginava não, mas eu acho interessante justamente você, que fala de tecnologia, trazer esse ponto aqui. Né? Eu sei o quanto você é uma pessoa amorosa, empática, muito bonito isso, muito. E eu amei a frase que você falou sobre relações, como que é? Inúteis, não é inúteis. A não utilidade, Não né? utilidade, que é Assim, porque diferente. a gente Porque tudo a pauta a gente quer nossa dar vida, ponto com nó, né? que é utilidade, é quase Aham. assim, eu não vou perder tempo aqui. O que é perder tempo, né? Uhum. É porque você sempre tem que estar usando aquele tempo de uma maneira útil. E eu acho interessante quando a máquina entra na nossa vida, e em termos de utilidade, Ela ela vai vai dar ser um baile. melhor. Ela vai dar um baile. Ela vai ser muito mais rápida. Uhum. E aí você vai ter que se questionar, nossa sociedade vai ter que se questionar o que a gente valoriza, né?
e o que a gente deixou de valorizar como seres humanos, né? Para a gente entrar numa performance de máquina mesmo. Desumana. Desumana. Onde está todo mundo doente mentalmente. Exatamente. E eu me incluo nisso, onde está todo mundo esgotado. Exatamente. E aí eu falo, então talvez você falando isso, talvez a gente esteja tendo uma oportunidade de ter a máquina fazendo o que o nosso lado máquina faz, mas nos aprofundar no nosso lado humano. E esse mix talvez dê uma coisa linda. Estou sendo otimista? Não, tecnologia, quem falou isso foi o Bill Buxton, que foi o criador da tela touch. Tá. Não fui eu. Mas ele diz, qualquer tecnologia, quando ela entra no ambiente, ela traz coisas boas e ruins. Sempre. Um martelo traz coisas boas e ruins. A imprensa traz coisas boas e ruins. E não é diferente com a inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial, ela não é que ela tem uma perspectiva positiva ou negativa. Ela é construída diariamente, né, para as decisões que a gente toma. Por exemplo, eu fiquei bastante preocupada com o lançamento de um device de inteligência artificial que está sendo agora recorrente, assim, principalmente eles estão usando muito o mundo da moda para introjetar esses aparelhos, que são esses sensores de visuais e de captação de áudio, onde você coloca um pin na sua roupa. Tá. E é de inteligência artificial. Então, basicamente, ele vai filmando tudo, vai gravando todo o seu dia, e no final ele faz tipo assim, me fala aí, me faz a to-do list de tudo que eu tenho que fazer hoje, de acordo com tudo que você ouviu, né? Ou me fala como eu posso improving a minha fala no podcast, foi boa ou não foi? E aí a inteligência artificial fala, olha, eu acho que você se enrolou ali, você pode ser mais aqui. Eles usam um super ego virtual, quase. Isso já tem. Oh, God. Isso já tem. Qual é o problema disso? É que você está grampeando. É que nem você fosse o FBI e estivesse botando grampo em tudo quanto é lugar. Né? Porque você está gravando a voz de todas as pessoas à sua frente e você, ao invés do celular, que todo mundo já fica filmando, né, e registrando, isso tudo são dados que são depois, né, usados por essas grandes empresas para fins privados de publicidade, né, e de monetização em cima desses dados. Agora imagina se não é mais, você não precisa nem tirar o celular do bolso, é 24 hours gravando áudio e vídeo da vida de todo mundo. Né? Isso para mim é extremamente complicado, porque isso é o fim da privacidade. Né? Então, tem todas as coisas que estão começando a serem lançadas agora, elas precisam ser discutidas. E eu acho que Existe quem regule isso? Algum órgão? Essa é a briga aqui, né? Que não tô sabendo. Conta o mim, mundo porque... inteiro, né? Os Estados Unidos agora está processando, né, as Big Techs. De LGPD, mas vai além mais disso. do que a LGPD, porque na verdade a LGPD, tem uma grande amiga minha que ela fala, uma jornalista da BBC, ela fala, olha, eu não sei se é LGPD, precisa, mas a gente já está muito atrás, porque os nossos dados já estão vazados na Dark Web. Então, a LGPD ela vai ser usada numa grande empresa quando você colocar o seu cadastro ali. Mas já está tudo na Dark Web, entendeu? Para quem não sabe, gente, a LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados. Isso. Aquele que você permite usar seus dados, aquelas coisas que aparecem no site para você supostamente autorizar como seus dados vão ser usados. Exato, né? exato. Então, uma grande empresa tem essa preocupação. Mas uma empresa de fundo de quintal que está usando essas tecnologias, ela não sabe, ela não vai usar isso, a LGPD. Então, a gente está correndo atrás de um prejuízo, mas a gente tem muita coisa para pensar agora. Por isso que é tão importante falar sobre isso, sabe? Agora, eu fiquei curiosa quando você falou que você deu o teu curso para pessoas, microempreendedores, como pipoqueiro, como que efetivamente na vida dessas pessoas, e na minha também, eu tenho um negócio pequeno, como que o metaverso entraria no meu negócio a um custo razoável? Como eu poderia me beneficiar dessas inteligências a um custo que caiba no bolso de um microempreendedor? Eu digo que você não entra no metaverso. Qual é o problema de você... Calma, eu não entro porque eu falei errado ou porque eu não tenho dinheiro? Não, é porque a ideia... Todo mundo fala entrar no metaverso. O problema para mim de você falar que entra no metaverso é porque você acha que você pode sair dele.
Tá. E, na É uma verdade, questão para mim, semântica. Tá. porque assim, se você entra, você tem a impressão que você vai sair. Para mim, as únicas pessoas que não estão no que, né, se entende como esse grande ecossistema de tecnologias que a gente chama de metaverso, sei lá, é uma tribo isolada que não pegou um celular. Tá. Pegou um celular na mão, tá no rola, né? Porque, na verdade, os seus dados estão sendo usados por inteligência artificial para te mandar informações essas que são usadas muitas vezes, são geradas generativamente pela inteligência artificial, né? E se comunica com você, né? Quando você chega num chatbot, quando você tem um avatar influencer, tudo isso já se caracteriza como um metaverso. Quando você conversa com a Siri, Alexa, com qualquer assistente pessoal, isso já é um início do metaverso, né? Mas, então, assim, metaverso, todo mundo já está. Tá. Todo mundo já está. Agora, como você pode se beneficiar de algumas ferramentas? Blockchain, por exemplo. Foi um escândalo financeiro tudo que aconteceu, né? Então, assim, teve várias pessoas realmente muito cretinas do mercado financeiro que roubaram, né, pessoas, enganaram, usando essa história de blockchain só para monetizar. No entanto, essa história de NFT beneficiou uma série imensa de artistas que não eram aceitos pelas galerias tradicionais e que começaram. É a mesma história da comunicação das redes sociais, né? Antes você era uma atriz que queria aparecer, sei lá, numa grande rede de TV ou aparecer numa capa de revista. Se o editor não gostasse de você, ele esquece. E aí você começa a se jogar nas redes sociais e fala assim, eu vou fazer meu conteúdo e vou ver se alguém gosta de mim. E aí você vê que você tem uma grande audiência. Na blockchain foi uma coisa meio parecida com o NFT. Um artista chegava aí numa galeria reconhecida e o cara falava, não, isso não é arte. Ele falou, tá bom, vou ver aqui se não é arte. E aí você começa a ver um monte de gente que está querendo comprar o que você faz, né? Digitalmente. E são pessoas, eu dei um curso sobre blockchain e NFT, e o mais interessante é que a maioria dessas pessoas não estão nos grandes centros. Que defina, Norte, Nordeste, ok. Centro-Oeste. Centro-Oeste mesmo, assim. Norte e Nordeste é impressionante a adoção dessas novas tecnologias. Você jura? Juro. Porque aqui, no Sudeste... Explica só o que é o NFT depois. Olha, desculpa, mas acaba. Seu raciocínio, desculpa. Norte e Nordeste. mas porque assim, você imagina, no Sudeste, você praticamente tem as coisas à sua disposição, sabe? Se você não tiver num lugar onde você realmente precisa encontrar uma alternativa para você sair de um sufoco, dificilmente você vai se dedicar a aprender uma coisa nova. Tá. O fato é esse, né? Se você tá com dinheiro para ir comer no seu restaurante, se você tá com carro legal, se você pode ficar um tempo com seus filhos, com seu marido em casa, né, com seus amigos, você realmente vai se entrar numa de entender o que é blockchain? Mas não. Agora, se você está passando por uma situação extremamente difícil financeira, onde você está ali preso e alguém chega e fala, olha, tem a possibilidade de você monetizar com isso aqui, vai ser a primeira área que vai agarrar a possibilidade, porque é a possibilidade de fazer dinheiro onde, né, onde não existe, né, em outros cantos. Eu acho que as redes sociais também foram né, exacerbaram toda essa história, né? Tem várias pessoas que começaram a virar criadores de conteúdo no momento onde eram privados de qualquer outra coisa. Luva de pedreiro, por exemplo, esse garoto. Nossa maravilhoso, né? Mas ele estava totalmente desprovido, né, de outra estrutura. Então é isso que eu acho muitas vezes a gente pensa que as novas tecnologias, elas têm um lugar apenas para a elite. E eu não vejo isso no meu dia a dia. Sim, existem problemas, porque você precisa de um maquinário bom, você precisa de internet, mas numa hora, né, que você tem o mínimo do recurso, a adoção dessas novas tecnologias por pessoas que estão desprovidas de outros recursos é muito alta. Nossa, isso me espantou, eu não fazia ideia disso. É muito alta. O curso de Avatar e CGI Influencers que eu dei lá na Vogue, que é a humanização da inteligência artificial, tinha, assim, um monte de gente do Pará.
Um monte, né? Então, assim, era uma coisa é muito interessante. Quero. Você falou do Avatar, mas antes eu quero só que. Da NFT. Da NFT, não, porque só para contextualizar para quem não sabe o que Tá. é. Cartório. Nosso famoso cartório. Você chega lá, você comprou alguma coisa e você quer mostrar que aquilo é seu, você quer registrar a sua, né, a propriedade. Tá. Você vai lá com papel, escreve tudo que você tem naquela propriedade, chega lá no balcão, aí um cara que você nunca viu na vida vai lá, olha a sua carteira de identidade, carimba e deixa lá guardado num escaninho um documento falando que aquilo é seu. Você que. Blockchain é basicamente o cartório. Meus amigos de blockchain vão me matar, mas eu acho que a maneira mais simples de explicar isso é um cartório. Blockchain é um grande cartório onde você tem todos aqueles escaninhos com os registros de propriedade de pessoas do mundo inteiro. E o NFT é o registro. Tá. É esse papel que fica guardado nesse lugar. Então, esse papel está dizendo que aquela obra, que pode ser digital, real, ou até uma propriedade mesmo, porque tem muita gente registrando terra, né? Terra física em blockchain. É como se fosse um grande cartório, é uma outra maneira de você criar uma validação de algo, que não precisa ser só propriedade. Por exemplo, você pode fazer rastreamento de cadeia. A CIA, o Grupo Soma, a Farm, eles já usam a blockchain para você falar qual foi o fornecedor que começou todo aquele processo de cultivo de algodão, e aí eles vão registrando todo o caminho da camiseta de algodão até a venda. Nossa, agora bugou minha cabeça. É como se você chegasse num cartório e falasse assim, eu vou fazer uma camiseta 100% orgânica. Tá. E aí ele fala, tá, como você vai provar isso? Do cartório, né, tradicional. Eu vou pegar a certificação de cada um dos meus fornecedores que vão fazer parte desse processo e eu vou vir aqui para você validar, ir lá, dar uma olhada e você vai ver e você vai registrar falando que ele é certificado e ele tem uma certificação sustentável no seu processo. Existe alguém que já faz isso? CIA. Não, mas existem órgãos que vão ver Empresas, sim. cada uma dessas etapas Validar. produtivas Sim. e validar via blockchain. Via blockchain. É isso. É isso. Que é a mesma coisa, você poderia validar em outro lugar, Tá. né? Num cartório. Só que na blockchain é muito mais simples, né? Eu ia te perguntar exatamente isso. Ai, Tati, tá muito confuso. Não, é que eu tô, Jura, eu tô gente? embasbacada. Não, é que eu tô assim. embasbacada porque é tanta informação que eu tô pegando perguntas que eu já tinha aqui, eu tô passando na frente antes de falar do Avatar. Porque uma das minhas perguntas era como que a tecnologia podia ajudar a tornar uma marca mais sustentável. E talvez pegue um gancho com isso que você acabou de falar. Não, sem dúvida. Eu acho que a tecnologia, quando você pensa em inteligência artificial, por exemplo, não só blockchain, como você faz rastreamento de cadeia, Tá. mas quando você pensa em inteligência artificial, o que ela é muito boa? Ela pega um grande fluxo de dados e ela consegue analisar esse fluxo de dados e dizer para você com mais precisão, estatisticamente ou probabilisticamente, né, de maneira matemática, o que você deveria fazer. Então, quando você tem... eu trabalhei, né, em moda tradicional, né, no design, fazendo piloto e tal. Quanto desperdício a gente não tinha. Primeiro porque praticamente a gente estava fazendo uma coleção no escuro, com muito pouca informação, né? A gente comprava algumas revistas, alguns cadernos de tendência e vamos lá, né? Vamos atirar ali. Agora imagina se você tem uma inteligência artificial que já vê todo o seu histórico de compra, todo o seu comportamento de cliente, ele consegue entrar nas redes sociais e ele consegue olhar o que está virando tendência, qual é o caminho que está aumentando em termos de like ou de procura sobre certos produtos, e ele consegue te juntar falando, olha só, Tua você próxima tem coleção é isso. essa, né? Aí você fala, pô, mas aí vai acabar com a vida dos estilistas. Não, eu acho que porque como seres humanos, a gente adora um desvio, né? Aquilo que não devia estar ali. É isso que é o charme, né? Sim.
É esse que é o Não, charme. gente, mas isso é um sonho, porque você saber que você vendeu, sei lá, que você vendeu mais mule naquela coleção de determinado jeito. Não quer dizer que você vai fazer a mesma mule, mas quer dizer que aquele tipo de construção, no meu caso, que mexe com sapato, foi aceito. Então você pode já criar algo em cima daquilo e, sei lá, as suas chances de performar melhor são maiores. Mas eu trabalho com isso e vou te falar que, assim, eu não conheço nenhuma ferramenta que esteja ao meu alcance financeiro, pelo menos, tá? Que me traga essas informações. Hoje assim, o meu RP da Lynx não conversa com não sei o que lá, que não conversa com o meu site, que não conversa, e aí eu quero bater com a cabeça na parede. Eu falo, cara, cadê essa solução maravilhosa que você tá falando? Esse podcast vai ter, eu acho que ele vai ao ar depois da BRFW, que a BRFW é agora, que é o meu evento, né? Sim. É agora em quarta-feira. Vai depois. Vai depois. Uhum. Mas, por exemplo, na BRFW, eu tenho trabalhado, né, há um tempo com decision makers de grandes empresas, né, grandes e pequenas. E a gente tem conversado muito sobre inteligência artificial e conversado com fundadores de soluções de inteligência artificial. Então, agora na BRFW, tem o Insider Sessions, que são 2 horas específicas para empreendedores conhecerem plataformas de inteligência artificial, inclusive, né, tem diversas que fazem isso, que conseguem organizar todo o seu ecossistema de dados junto com análise em tempo real de rede social e de Google Trends e falar, olha, junta isso com o que você tem, a nossa sugestão é você fazer isso. Jura por Deus? Juro. Cara, Juro. porque eu dou com a cabeça na parede como as ferramentas não se conversam entre si. Eu acho que assim, a gente está caminhando para que isso seja mais palatável para um pequeno empreendedor que usa lá um RP mais simples e que possa fazer, né, duas tecnologias se conversarem, mas hoje de verdade o RP não conversa com o site, que não conversa com a rede social, nem plugins muito simples que a gente quer pôr, às vezes, a gente usa VTEX na nossa plataforma. Ah, isso aqui não dá. Eu falo, gente, mas cadê toda essa tecnologia toda? Então... Mas é isso, eu acho que esse tempo desse ecossistema começar a conversar também, né? Então, hoje ainda assim, ainda é caro. Existem diversas empresas que fazem essa integração, mas você ainda tem que fazer uma coisa customizada. O grande problema é que grande parte dos pequenos empreendedores, os dados que eles têm estão confusos. Eles não estão organizados de uma maneira... consumível pela inteligência artificial. Isso. Tá. Então, você tem que fazer toda uma parametrização dos dados, você tem que organizá-los todos da mesma maneira, para aí sim você subir esses dados de uma maneira mais orgânica, em tempo real, para ela conseguir te dar esses resultados. Você, no teu trabalho hoje, você presta consultoria disso? Por exemplo, eu como uma empresa pequena, se eu falar, Olivia, você pode ir lá no meu negócio e ver como que eu posso... usar a inteligência artificial ao meu favor ou toda essa tecnologia, não sei. Para empresas menores hoje eu faço, mas eu faço em coletivos, né? Como assim? Ou cursos falando sobre... Então, assim, geralmente o FEComércio me chama, o Sistema Sebrae me chama, e aí eles chamam, né, os pequenos e os micro e pequenos empreendedores, e aí a gente faz um workshop, né? Eu, empresa, hoje, não faço mais isso... Você faz só para os maiores. Gente, vou levantar e vou embora agora, depois dessa. Não, mas é porque no fim o teu conhecimento ele é muito profundo, né? Para você também poder aplicar uma coisa que é cara, porque como você falou, é caro. Não adianta você também, não é desperdiçar, mas colocar teu potencial num a granel com quem não vai poder desenvolver o pós. Né? Então, acho que é uma decisão inteligente, por mais que, óbvio, que eu adoraria ter você, mas faz parte, né? Mas também tem uma coisa, minha empresa, que é a Yara, ela tem muito mais a ver com o uso dessas ferramentas na área criativa e, obviamente, com resultados tangíveis, né? Por exemplo? Por exemplo, qualquer uma dessas grandes empresas que eu trabalho, né? A Boticário, Renner, a própria Bulgari, geralmente quando eles chegam para a Yara, para a minha empresa, a gente quer fazer uma coisa diferente, a gente quer usar isso. E a gente precisa disso. Tipo uma ação de marketing? Uma ação de marketing ou uma ação interna, né, de algum teste, de algum recurso de inovação. Mas eu falo que a gente trabalha junto com a equipe de TI e de desenvolvedores,
mas a gente tem muito mais esse aspecto de criar um entendimento maior entre o TI e o design e o marketing, Tá. fazê-los conversar. Tá. Porque muitas vezes a galera de TI cria todo um ecossistema para trabalhar a informação e te dar a sugestão mas o resultado ou o caminho, todo o fluxo, né, para conversar com a equipe de marketing ou com a equipe de design, Não rola. eles não gostam. Falam assim, não, isso aqui não, sabe, não. Você pode Não é dar um legal. exemplo de um projeto, rapidamente, mas só para entender isso na prática, como que funciona de um projeto que você tenha feito, que a Yara tenha feito? Por exemplo, deixa eu pegar um aqui. Você fez um desfile virtual do Fashion Week, por exemplo, que esse eu me lembro, não sei se tem a ver. Não, desfile a gente já fez vários, né? Mas, por exemplo, já que você trouxe desfile, a Renner, ela experimenta muito, né? Tá. Muito. E ela já tinha feito coisa com... A gente fez todo o treinamento de Web3 deles e tal, internamente. E aí eles já tinham feito o desfile com óculos de realidade virtual, já tinha feito coisa em game, já tinha feito não sei o quê. E eles falaram, tá, mas aonde que a gente pode usar uma nova tecnologia para criar um impacto numa apresentação de coleção? Tá. Aí a gente usou um sistema de sensores de body tracking, né, que era um desfile real com modelos tal passando, só que aí eles passavam numas telas, a gente tinha o escaneamento e aí a partir disso a roupa, ela na frente das pessoas a roupa explodia e depois ela voltava. Então Caramba, era essa ideia tipo do metaverso, Tá. né? Porque Um holograma da roupa aparecia, como se fosse... não era um holograma porque era uma tela, mas a gente usou escaneamento corporal. Tá. Então, quando a gente vai falar de sensor, quando a gente vai falar sobre essas novas tecnologias, a gente fala sobre isso. É esse o produto final, geralmente, que a gente trabalha. Por exemplo, porque assim, no camarote do Grupo Soma, a gente... Pode dar exemplo, porque eu acho que é repertório muito legal pra gente. Camarote do Grupo Soma, eles queriam expandir as fantasias deles, né? Então, assim, como é que a gente consegue criar uma nova camada de interação, onde as fantasias que as pessoas tivessem aqui no camarote, elas fossem aumentadas e elas tivessem uma interação mais divertida, né? Uhum. Aí a gente fez todo também um projeto de NFT para eles, para a causa indígena, para o Boticário, por exemplo, eles tinham que fazer uma campanha e aí a gente usou CGI, que também tem a ver com inteligência artificial. Computer Generated Imagery, que é uma imagem gerada por computador, mas é um tipo específico. Tá. É aquele que eu te mandei. Tá. Qual que você me mandou? Do cadeado gigante que tinha em várias cidades. Tá. Então, aquilo é um CGI, que foi o que o Jacquemus usou muito também, com aquela história das... Né, que todo mundo falava que os carros estavam passando, mas na verdade eles eram bolsas. Uhum. Viu? Isso Uhum. viralizou, Acho que né? sim. Todo mundo viu isso. Aí todo mundo falou, nossa, eles recriaram os ônibus e botaram no lugar dos ônibus, são bolsas. E não era, né? Aquilo era... Na verdade, foi um novo recurso, feito principalmente por inteligência artificial, de você conseguir criar um movimento muito preciso, né, ao ponto de parecer real, e aí você cria uma narrativa surreal. Não né? era real? Só tô descobrindo. Não era real. Não é. Tá vendo também? Ele não transformou os ônibus de Paris em bolsas. Tô até suando aqui, cara, porque realmente precisa fazer teus cursos, porque não é verdade, eu tô tão anterior, numa ignorância tão... Mas eu entendi tudo que você falou, tá? Ai, tá. Não, eu entendi, só tô te falando porque eu tô chocada com tantas camadas que eu não conheço, né? E querendo, assim, já tô querendo ver como que eu vou quarta-feira no teu evento, gente. Eu vou mandar alguém da minha empresa aí, porque a pessoa... Não, é sério, a gente precisa saber até pra refutar ou pra falar, isso existe... Quem que pode nos ajudar, que é o que eu te falei, né? Fiquei imaginando como que o pipoqueiro vai poder se beneficiar, por exemplo, de algo assim. O pipoqueiro ficou doido quando ele conheceu o chat GPT. Ok, você introduziu ele ao chat GPT, por exemplo. Sim, você imaginou o que não foi chegar para uma dona de casa que está lá, né, fazendo seus trabalhos para fora de costura, mas está tendo que pensar um monte de coisa ali, de lista de compra, do que fazer e tal.
E aí, na hora que você vê o ChatGPT e ela começou a interagir, né? Escrevendo de qualquer maneira, falando, não precisa. Ah, mas eu não sei a letra que coloca. Eu falei, não precisa. Escreve da maneira que você achar. E ela via os resultados vindo, sabe? Fazendo lista de compra para ela, falando: o meu marido tem diabetes, que tipo de receita que eu posso fazer na semana para ele? E ele vai, entendeu? E essas coisas pequenas, sabe? E no celular, Cara, é e no incrível. celular. É E incrível. aí, quando as pessoas falam de desigualdade digital, que eu entendo completamente, né? Mas eu falo para as pessoas que me preocupa o fato de eu visitar diversas cidades pequenininhas, né, do interior do Brasil, que não tem uma escola, que o principal posto de saúde, que não é o hospital, está a alguns quilômetros de distância e todo mundo está com o celular na mão. Mesmo que seja com um 3G de quinta categoria ou às vezes um 2G, mas todo mundo está com o celular na mão. Então, assim, isso, se as pessoas estão recebendo todas as informações dali, né? E se essas informações elas são reorientadas a partir de algoritmo, eu acho que o entendimento de como isso funciona precisa estar tranquilo para todo mundo, Perfeito. né? Cara, o chat GPT para mim abriu um mundo. Eu falei, nossa, às vezes eu tô falando, nossa, qual é a diferença disso para aquilo? Eu falei, vou por aqui, vai. Ele me dá, claro, né? Falam que o chat você tem que sempre ter o humano validando aquela informação para ver se ele não fez algum mix esquisito. Mas ele te abre tanto, e para coisa simples, óbvio que a resposta também é simples, né? Então, que receita que eu vou fazer como exemplo que você citou. Mas eu acho ele sensacional. Podem falar o que for, eu sou muito fã do Eu uso todo chat. dia. Eu, assim, uso de vez em quando, mas, assim, é uma coisa que é maravilhoso. Porque o Google, você tinha que ficar pegando um monte de informação, cruzando, entra em notícia, daí chega um negócio no meio que atravanca a tua... Você ficava horas. Agora, ele já traz na forma de texto, do que você precisa. Gente, isso abre um universo que é muito maravilhoso. E o que eu falo para as pessoas eu uso o ChatGPT todos os dias, uso mesmo. Pra quê? Para tudo, assim. Dá um exemplo. Na tua genialidade, aonde que entra um chat GPT, por exemplo? O tempo inteiro, assim, por exemplo, eu estava escrevendo o release de uma coleção que vai se apresentar na São Paulo Fashion Week. Eu falei, que título que eu dou para isso? Que título que eu dou para isso? Eu converso com ele e falo assim, vem cá, me dá os títulos, qual os títulos você daria para esse tipo de coleção que vai ser apresentada? Aí você descreve o que você vai ter na coleção. E ele vem vários títulos, assim. Não são todos bons, sabe? Mas eu uso muito mais como um assistente que muitas vezes é muito burro. Sabe? Agora, eu também uso diariamente numa perspectiva de exercício de pesquisa. E eu sei, eu acompanho muito quem está por trás do ChatGPT. Então, tem coisas que a galera do OpenAI, principalmente o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, que ele está fazendo, que é o escaneamento de íris global, o WorldCoin, que para mim é o maior absurdo da face da Terra, sabe? Uma coisa cretina. E é o cara do... Então, assim, não tem apologia, sabe? Esse negócio de malzinho, bonzinho, vou fazer... Não tem como. As coisas já estão tão entranhadas que eu prefiro usar a ferramenta e entender como ela está se desenvolvendo e como ela funciona, do que eu falar não porque ele é um cara que eu desconfio, porque faz isso, isso e isso. Então, tem várias vezes que eu uso o ChatGPT e fiquem de olho nisso também, que ele é muito enviesado, né? Ele é muito enviesado. Como qualquer... Ele foi treinado para certas coisas. Então, por exemplo, quando eu falava, quais são os perigos da inteligência artificial? Eu quero ver o que ele responde. Aí ele responde todo bonitinho. Tem esse perigo, tem esse perigo, tem esse perigo. Aí no final ele fala, mas empresas como a OpenAI, criadora de mim, do ChatGPT, são empresas idôneas e que querem melhorar o mundo, de não sei o que. Eu falei, entendeu? Mas você perceber essas coisas, é assim, cara... Mas aí realmente você precisa ter um entendimento do que está por trás, porque aí você olha para isso de uma maneira crítica, né? O problema é quando uma pessoa que não entende como aquele ChatGPT está sendo treinado, e ela vai perguntar alguma coisa e ele vai te sugerir, né, uma posição política, ele vai te sugerir um tipo de comportamento. Exemplo, o ChatGPT, ele pode subir foto agora na versão paga dele.
Ah, é? Não E sabia. aí você pede para ele te descrever. Eu subi uma foto minha de cabelo verde, como tantas cores que eu tive. Ele me respondeu que pessoas de cabelo verde geralmente são pessoas ruins, ativistas e perigosas. Oi? Gente, eu não acredito. Mas calma, você pediu pra ele te descrever, é isso? Eu subi uma foto minha Você de subiu cabelo uma foto verde, sua de cabelo verde. e falou, o em que você acha casa. dessa pessoa? Descreva essa pessoa. Você já sofreu bullying do ChatGPT. É bullying, mas o ChatGPT, ele é o hiperbullying. Mas muito bullying. Imagem, então, Eu não tô tão autoconfiante muito ultimamente pra subir uma foto minha, não. Não estou preparada para que o chat vai falar de mas mim. muito bullying. Tem uma amiga minha, eu tava com uma amiga minha agora fazendo uma pesquisa. Não, amiga, tava com a Maria, minha irmã. Eu adoro essa pessoa, gente. Uhum. Tava com a Mary. Maria. Tava com a Maria, e aí a gente tava fazendo o portfólio dela, né, pra estudar. E aí eu falei, Maria, procura no ChatGPT artistas, mulheres, fotógrafas, grito, que falem sobre o feminismo, né, alguma coisa assim. Você tem dúvida que existe? Não, né? Ele não encontra, ele fala, no meus records não Ele é tem. machista, o chat? É treinado por homens, né? Gente, altas revelações. É muito complicado isso, sabe? Então, eu acho que é muito é tão importante. Onde a gente você fala sobre isso? Porque as pessoas precisam te ouvir mais. Para elas se educarem, para elas poderem um pouco menos naíves, né? Um pouco menos ingênuas nesse ambiente. Como que elas te escutam no dia a dia? Você tem teu podcast, não tem? Não, você foi no podcast. Que eu adorei. Não, eu tinha, mas era de moda, né? Que era o High Low, Era tão que a gente falava de maravilhoso. história da moda. Mas eu tenho bastante vontade de começar um podcast. Cara, você precisa. Agora, mas na verdade agora eu tô escrevendo um livro. Porque ela é muito desocupada. Então tem que entregar tudo que eu tenho que entregar e aí tem 2 livros para entregar. Um sobre tecnologia invisível e economia generativa. Porque aí também economia generativa, que a gente vai falar na BRFW, vou fazer uma apresentação sobre. Quando as pessoas falam inteligência artificial, impacto na economia. A inteligência artificial, que a gente chama de preditiva, é aquela que te dá um insight probabilístico do que pode acontecer, Tá. né? E que é o que determina a sua linha da Amazon ou sua descobertas da semana do Spotify, aquilo é inteligência artificial preditiva. Ou seja, se a Tati gosta de ouvir Taylor Swift, não sei o que, papapá, ela deve gostar de... E aí ele te entrega sugerindo coisas. Avril Lavigne, pronto. O que a gente está vendo agora com a economia, com a inteligência artificial generativa, é que ao invés dele sugerir outra pessoa para você escutar, ele vai gerar a sua música. Uou! Para você. Ao invés de ele te recomendar um outro autor, já que você leu um livro de filosofia, talvez você goste de Platão, ele, na verdade, vai... O que a gente está indo é para uma economia onde os seus dados são usados para gerar produtos singulares para você. Isso é complicado, hein? Faz sentido, né? Não faz, mas eu tô pensando assim... O Spotify já tem isso, ele já está lançando. Porque daí, assim, para ele escrever um livro para mim, ele vai ter que beber de vários outros autores que não vão ganhar nada por isso. Aí que tá. Tô certa? Aí que tá. Tá certíssima. Puta, já tô pensando que eu amo a Lucilena Galvão, já tô pensando ele bebendo lá da Lucilena e dando um de bonito. Mas por isso que tá tendo tanta briga, né? Dos roteiristas de Hollywood, por isso que tá tendo tanta briga de escritores. Tem uma plataforma de inteligência artificial que foi fechada, porque ele foi treinado para chupinhar dos outros. Chupar e criar livros a partir dos livros dos outros, entendeu? Só que é isso, assim, o que a gente está caminhando nesse... E é por isso que a gente precisa entender também o quanto isso é... Porque vai ser fascinante. Fato. Vai ser. Mas aí a gente vai ter que ter um discernimento, né? Daquilo que a gente vai querer consumir ou não. E vamos ter que se treinar cada vez mais para ser humano. A gente vai ter que cada vez mais estar ancorada nas relações humanas, porque senão isso vai fazer um estrago bonito. Se a gente não tiver comunidades reais que a gente se encontra, além das virtuais ou das, enfim, a hora que isso daqui, sei lá, atingir outros níveis com 112 camadas, você vai falar, bom, vou para essa.
Mas a hora que você mistura tudo e tem um humano no meio, porque isso que você está falando de... ai, meu Deus, de metaverso, né? Que são camadas e que não é você se isolar. Se você usar o metaverso para você realmente interagir mais, e aí falando do Roblox, né? É isso, minha filha tá lá no Roblox, mas ao mesmo tempo ela tava lá com duas amiguinhas que ela mal falava. Ai, vamos, me convida, vamos não sei aonde. Elas começaram a interagir através do Roblox. Então, ele tá gerando uma interação real, no caso, porque elas estavam sentadinhas uma do lado da outra, né, se falando. Mas é preciso alguém, a gente vai ter que estar no meio disso daí, vai ter que estar no meio de alguma agência. Não, é sério, gente, monitorando isso. Tem que ter alguém muito do bem lá no meio, porque senão a gente pode cair numa cilada. Não, tem muita gente boa pensando sobre isso, pensando vieses gerais, assim. Eu acho que tem uma turma bem interessante, né? Tá. O problema é que muitas vezes as pessoas dão mais crédito aos gurus, né? Que são os gurus que falam que vai dar tudo certo, é autoajuda, né? Ah, Falam tá bom. você Elas na verdade escutam- vai usar isso, vai ficar rico, Entendi. vem pra blockchain e tal. E depois eles somam com o seu dinheiro, você nunca mais vê. Só ele fez dinheiro. É a pirâmide. Eu acho que na inteligência artificial também tem isso. Tem muita gente falando que é isso, tem que ser assim, é a única via de progresso. E se você não entender isso, a sua vida está acabada. Você E nunca mais vai ganhar dinheiro. Não, não sei o quê, não. E aí isso também cria, né, uma coisa nas pessoas muito louca. Mas eu acho que tem uma coisa que você falou antes, que eu falo sempre nos meus cursos, que é o seguinte. As pessoas ficam bastante tristes, assim, nos cursos de inteligência artificial generativa, que são essas que geram imagem, né? Falei, olha só, bad news. A plataforma não vai te fazer um artista. Porque para você ser um artista, você pode usar inteligência artificial para gerar arte. Mas você só é um artista se o seu input, se o que você coloca na máquina for interessante. Porque se não for interessante, não tem máquina, não tem inteligência artificial que vai te ajudar. Shit in, shit out. Né? Exato. E aí, as pessoas falam, olha, para ele gerar algo interessante para você, que seja uma música, uma imagem, você precisa ter uma vida interessante, você precisa ter uma perspectiva interessante, você precisa ter visto coisas interessantes, porque é isso que você vai botar para a máquina analisar, né? Então, se você acha que é coisa tão simples assim, né, que você é uma pessoa que não interage com as outras, não sai, que não tem uma vida real interessante, o que a inteligência artificial vai te entregar é uma vida menos interessante ainda, sabe? Cara, que espetacular. Perfeito. E aí você falando isso, me veio uma coisa na minha cabeça que eu esqueci, mas que eu vou lembrar daqui a pouco. Não, é que você veio falando e eu falei, cara, é isso. Ah, lembrei que uma das coisas geniais pra mim do chat, que tem muito a ver com isso, eu tava também num curso, não, mas ele não tá me dando a resposta. Eu falei, igual na vida, pra você ter a resposta certa, a pergunta é mais importante do que a resposta. Exatamente. E pra você fazer a pergunta certa, você tem que ter repertório emocional. Repertório de Exatamente. leitura, repertório não sei o que lá. Eu pergunto de coisas que eu começo a ler muito livro, não muito, né, mas na velocidade que eu leio, e aí começa a me dar pane. Eu falei, nossa, mas essa teoria aqui tá se chocando com aquela teoria, eu começo a fritar meu cérebro. Aí eu começo a colocar no chat qual que é a diferença disso e daquilo outro, né? Então eu começo a perguntar qual que é a diferença, que eu falo muito de Ikigai, né? Eu falo muito de proposta, com viés do Ikigai. Então, do Ikigai e do Golden Circle do Simon Sinek. E aí ele começa a me trazer coisas que eu falo, puta, é isso, porque eu quero também colocar para as pessoas, né? Porque elas vão escutar outras teorias e ele me deu umas clareadas maravilhosas, mas você não pode deixar de estudar. Você não pode deixar de lapidar o teu fator humano, sabe? Então, cara, maravilhoso. Eu tenho uma última pergunta, porque, gente, o nosso tempo já assim, eu ficaria aqui, juro, com a Olivia, na verdade, eu tinha que ter reservado umas 5 horas, porque tá interessante, tá fácil, não tá difícil, é porque é muito interessante mesmo, então eu fico, assim, absorvida. Gente, a minha sensação é que todo mundo tá sempre ficando entediado. Não. Eu juro. Mas não, eu de verdade, assim, me interessa muito. Acho que você explica muito simples, não acho. Se a pessoa é entediada é porque ela não tá interessada no assunto. Mas o jeito que você coloca, ele é tão simples, sério mesmo, que bom, assim. que bom, eu ficaria que bom. mais horas aqui. Tem uma pergunta aqui, que talvez você já tenha falado com outro nome, mas o que é a Web 3.0? Terceira fase da web, simples assim. Primeira fase da web foi a .com, Tá. né? Então você tem uma estrutura que ela tem uma adoção ali ainda não tão intensa e de massa, e é aquele momento .com, né? Depois
A segunda fase da web é quando entra o smartphone e rede social, Tá. onde você muda completamente a sua relação e aí a internet está na palma da sua mão, sendo acessada continuamente. E a Web 2 é quando você tem o advento da inteligência artificial e dos algoritmos começando a reorganizar as informações que você recebe. E a terceira fase da web é o que dizem que é a descentralização, porque a web, na verdade, na primeira fase da web, ela tinha uma perspectiva principalmente de universidades, alguns poucos provedores, né? A segunda fase da web, a concentração do poder da segunda fase da web está principalmente nas grandes big techs, que foi o momento de boom das grandes big techs, né? Tá. A terceira fase da web é uma tentativa de você descentralizar o poder dessas grandes big techs e fazer com que os seus dados sejam seus e não das grandes big techs. Grandes Big Tech, você tá falando tipo Google, Google. as Big Five, né, Tá. que a gente chama, que não vou falar o nome dos conglomerados, mas assim, é a Google, Microsoft, Apple, né, o Meta, peraí, esqueci uma. Apple, Microsoft, Google. Gente, Não olha pra mim. Não faço a menor ideia. Ela tá olhando pra mim como se eu tivesse a resposta, gente. Eu não faço a menor ideia. Tá vendo? Foi eu acho que o Elon chutar e Musk rei. podia entrar nisso. Não, mas são as grandes big techs. Você sabe quem elas são de uma maneira muito simples quando você entra para fazer login. Tá. Quais são as opções de login que você tem? Ou você faz login com Microsoft, Tá. ou você faz login com Gmail, Google, ou você faz login com Facebook, não é? O que isso quer dizer? Que os seus dados estão com essas empresas, são essas empresas que gerenciam os seus dados. Quando você faz conteúdo para o YouTube ou quando você faz conteúdo para o Instagram, você está trabalhando de graça para essas. Estou tão cansada. A gente tá trabalhando horrores de graça pra ele, gente. Teve uma palestra maravilhosa que eu fui uns 10 anos atrás, que o cara falou: quantos trabalhos vocês têm? Aí as pessoas falavam, 1, 2. Ela falou, vocês contaram o trabalho que vocês desempenham para as redes sociais? Aí todo mundo, não. Ela falou, porque vocês estão trabalhando sério para elas, né? Total. É verdade. A Web3, então, é esse momento onde existe um grupo de pessoas, principalmente através da blockchain, para fazer com que os seus dados sejam seus e eles sejam monetizados por você. Ou seja, se você quiser vender os seus dados para uma empresa, para ela gerar conteúdo, né, de publicitário para você, você vai ganhar com o fato de você ter dado esses dados para essa empresa. Porque hoje em a dia gente isso é não ousado. acontece. A gente é ousado e não ganha nada. Quer dizer, o YouTube ainda paga um negócio, né? Mas ele não paga tanto só se você for um grande criador, Sim, né? sim. E o clique ali, Sim. né? Mas assim, na verdade ele tem uma grande safra de artistas e de comunicadores que numa televisão normal você pagaria o seu casting, né? E na verdade o pulo do gato dessas empresas do Vale do Silício é você cortar os custos de mão de obra. Então a Uber não tem carro, né? A perfeito. Booking não tem hotel. Você na verdade cria o seu serviço e monetiza através do trabalho do outro, né? A Web3 ela tenta descentralizar esse poder, principalmente dos dados que hoje estão na mão das big techs e entregar para o usuário. Isso já está acontecendo? Isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Então tem uma nova geração que está muito esperta já nesse entendimento dos dados, que elas já têm nas carteiras digitais, onde elas não distribuem mais seus dados por aí, sabe? Elas estão usando empresas alternativas às grandes big techs, exatamente nesse contraponto, Tá. entendendo que isso deveria ser feito de uma maneira mais justa. Achei muito interessante quando e maravilhoso, quando eu fui numa farmácia outro dia, e uma menina de mais ou menos, 18 anos, uma menina super jovem,
E quando você vai em todo lugar, as pessoas falam, me dá o seu CPF, Uhum. me dá o seu telefone, Uhum. me dá o seu endereço. E a menina na hora falou assim, não vou dar não. Não vou dar não. Porque assim, sabe, eu só quero comprar um remédio, né? E foi impressionante, porque assim, essa consciência de que esses dados, eles são monetizados por cada uma das empresas que você dá, né, e que a gente dá o tempo inteiro, já está numa geração que está entendendo o problema de você sair distribuindo a sua identidade por aí, né? Porque a gente vai Mas se dando você os quer nossos nota, você dados. precisa dar o seu CPF. Agora, o meu lado lojista atacou, porque a gente precisa do CPF, por exemplo, do cliente. Não, sim. Agora, eu não sei, qualquer coisa você corta, você vai editar isso, né? Não vou. Mas eu tenho, tá tudo bem, Não eu tem vou problema, falar, vou falar. pode falar. Vou falar que nem a Dani Falcão, quando a gente entrevistou ela na Vogue, e ela falou tudo, um monte de coisa. Você quer que edite? Ela, não pode ir na íntegra. Pode ir na Falei, íntegra, então é tá isso aí, a gente aqui sustenta. Eu tenho um gerador de CPF no meu, um aplicativo que chama Gerador de CPF. Eu não dou meu CPF pra ninguém. Eu sou toda criptografada, né? Assim, eu me Tá. bloqueio muito. Mas o João, por exemplo, ele já abriram 500 mil contas de Vivo no nome dele, Puta, já já abriram no fizeram meu. imposto de renda, não sei o quê. É verdade, gente, CPF é um troço íntimo. Agora Não, é pensando. porque não tá só o CPF, não tá o seu CPF, o nome da sua mãe, o nome do seu pai, o seu endereço. Então, vai na Dark Web, que é a coisa que tem mais acontecido, que são esses leaks, né? Da Dark Web, tá lá. Aonde todo o seu registro. Cartão de crédito. Aí eles ligam e a empresa fala, você poderia confirmar o nome da sua mãe? Pode, tá aqui. Tem tudo teu. Já tudo. fizeram isso comigo, entendi. Tudo. E isso acontece em cada vez que você dá os seus informações para empresas pequenas. Porque Cara, mas isso empresas é uma- pequenas têm mais vulnerabilidade, entendeu? Então, esse negócio de ficar dando dados por aí, tem uma geração que já entendeu o problema disso, sabe? Não, isso é sério e eu tô É falando porque, sério. por exemplo, eu como loja, o nosso sistema, ele pede. Sem CPF eu não consigo fazer troca, eu não consigo fazer não sei o que lá. E aí fica acho que isso daqui vai ter que ser mais regulamentado dos dois lados, porque é isso, meu sistema pede, aí eu não consigo emitir nota, aí não... Cara, mas é importante o que você falou. Achei importante. Eu acho que tem uma geração que eu vejo bastante interessante quando a gente pensa nessa Web 3, e aí juntando assim na Web 3, que está pensando a nossa relação com a internet de uma maneira muito diferente. Primeiro, repensando a hiperexposição, esse negócio de ficar tirando foto o tempo inteiro, entendendo que todas essas fotos que a gente tira para as redes sociais são usadas depois para nos identificar no meio da rua, né? Porque o metaverso é isso. Acho que O eu precisava game não marcar é um terapia jogo. hoje à noite. É por isso que eu falo, gente. Mas pode falar, mas é que é importante você falar disso. Vamos falar de coisa boa. Mas o fato da gente, eu escutei outro dia isso de uma pessoa que fala de seguro. O fato de você não fazer seguro de vida não te previne de você morrer, né? Então, o fato de a gente não trazer esse assunto à tona não previne que a gente não sofra um golpe. A gente precisa entender o que pode acontecer. Você tá aqui para abrir nosso horizonte, querendo ver ou não. E é lindo, eu tô achando incrível o que você tá falando de verdade. Eu fico preocupada, porque eu sou uma pessoa, né, que eu sou aberta que nem um couve-flor, entendeu? Então, meus dados devem estar assim, assim na Dark Web, Tatiana Loura deve fazer um puta de um sucesso. Não, mas uma loucura. E o mais louco, por exemplo, teve uma empresa de inteligência artificial há pouco tempo, chamada Clearview, de um cara maluco, assim, eu sou louca para entrevistar, inclusive, porque é uma figura completamente fora de qualquer normalidade. Durante a guerra da Ucrânia, ele falou assim, eu posso identificar as pessoas que morreram aí no bombardeio. Todo mundo, como? Peguei as imagens nas redes sociais. Aí ele pegou um rastreador facial, botou nos corpos e foi identificando as pessoas. E aí, o burburinho disso é porque as grandes empresas, as grandes big techs, elas estimulam o selfie. Não é à toa que o selfie vira uma coisa tão estimulada nas redes. Porque, na verdade, o que eles estão fazendo é treinamento de máquina de reconhecimento facial, né? Por isso que e quando você faz áudio, né? O WhatsApp faz reconhecimento de voz. Nossa, eu sou rainha do áudio. Jesus. É o jogo reconhecimento de voz. Tá vendo? Eu falo Na hora que você clicou agora ali, agora você acabou de acabar com o meu casamento. Mas assim, mas aí que tá.
como que você sai disso? Porque assim, Uhum. né? Sim. Eu acho que é só com conhecimento de quando as coisas acontecerem, você minimamente ter consciência do que você está fazendo. Não é para deixar de fazer, Uhum, porque uhum, senão a vida vira um inferno, uhum, né? uhum. Mas você entender que toda vez que você tira um selfie, ou principalmente do seu filho, né? E você coloca o seu filho, você está em tenridade gerando um reconhecimento de máquina dessas empresas de publicidade que podem no futuro, na hora que você deu ok, usar uma imagem de infância do seu filho quando ele tiver 23 anos para vender alguma coisa para ele. Porque eles podem fazer isso, né? A LGPD é importante por causa disso. Então, todo o áudio que a gente usa através desses aplicativos, todos a dancinha, a Uhum. selfie, o que você está fazendo é treinamento de máquina, de reconhecimento facial. Então, quando você tem uma loja como a da Amazon, que você não tem mais caixa Uhum. para pagar, você lembra Sim, disso? sim. Isso eu Por que fiquei. não tem? Porque ele já sabe quem você é. Os seus dados você já deu. O seu rosto você já deu. A sua voz você já deu. Você não tem para onde fugir. Só falta dar muito pouca coisa pra Amazon, gente. Fecha a perna. Gente. Tá perigoso. É uma loucura. É um papo brabo, Ai, gente. É um Jesus. papo Ó, brabo. eu vou falar assim, é Mas tem brabo, coisa legal também. mas é importante. Não, achei importante, porque é isso, a gente não falar aqui, e pra tanta gente que tá ouvindo, vai ser pra quem? Eu acho que a gente tem que saber e poder escolher. Eu acho que é o que eu sempre falo. Não é sobre algo, é sobre a gente poder ter o poder de escolha, saber que aquilo acontece e falar assim, Isso. ok, obrigada, eu entendo, mas eu escolho viver de determinada maneira. Ok, assim como a menina de 18 anos falou, não vou dar meu CPF, porque eu não escolho viver desse jeito, e tudo bem, ok. Vou fazer uma última pergunta, que é o seguinte. Eu falo muito de propósito. Eu adoro essa palavra. Não a palavra tá bem gasta. Eu gostaria de outra palavra, igualmente que nem o metaverso. O metaverso está para você, assim como o propósito está para mim. Exato, exato. Porém, eu vou te perguntar em vez de perguntar qual que é o teu propósito, qual que você acha que é o seu legado? Para que você faz o que você faz? Eu acho que eu sou... Eu acho que eu quero dormir todo dia, botar minha cabeça no travesseiro, pensando que se eu não acordar amanhã, se valeu a pena estar aqui. Para mim, o que é valer a pena? É ter tido a possibilidade de dividir o meu dia com pessoas que eu admiro, conversando sobre coisas que eu acho importantes. E eu sou uma pessoa que, nesse fluxo de não tem passado, presente e futuro, eu tenho essa loucura assim, de pensar o mundo como um grande fluxo de mensagens. Então eu fico sempre com essa pira de que a pintura rupestre que alguém desenhou numa caverna, aquilo, na verdade, quando chega a mim, é como alguém me passando uma mensagem de pessoas que estiveram aqui em outro momento. E eu fico imaginando que as mensagens que eu vou deixar também vão chegar em outras pessoas em outro momento, né? Mas num grande fluxo de troca de mensagens para a gente conversar sobre assim, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, sabe? Eu vejo uma conexão entre todo mundo de uma maneira que me cria uma curiosidade imensa, sabe? Do Que porquê, lindo. como a gente cria sentido para a nossa vida. E eu fico sempre... Eu acho que o meu propósito é falar para as pessoas... Eu gostaria que alguém lesse, né, recebesse a minha mensagem em um outro momento, presente ou futuro, e visse que ela não está sozinha pensando as loucuras que ela está pensando, sabe? Ou Uau. senão que ela poderia... Tá todo mundo dizendo para ela para um lugar e ela ouviu alguém dizendo assim, vai para cá, sabe? Não precisa agradar. E, sei lá, pense coisas estranhas, porque eu acho que Que lindo o isso. mundo é feito de pessoas que pensam coisas estranhas, sabe? Que lindo. Isso é Acho que é basicamente o isso. universo quântico, né? Que É, coisa linda. É se abrir para um infinito de possibilidades, né? E não só para o que o seu cérebro tá aqui, né? Então, quanto mais diversidade a gente fizer o input, mais a gente vai parar de reproduzir o que já tá no nosso cérebro. Porque senão a gente vira uma máquina de reprodução. exato. A gente não se abre para o que pode acontecer, para o infinito, para novos hologramas, novas possibilidades, novos seja lá o que forem, sabe? E eu fico sempre Cara, que pensando incrível que isso. mensagem você quer deixar para aquela pessoa que vai te descobrir em outro tempo e vai descobrir quem era a Tati e que mensagem você deixou para ela, Que sabe? lindo isso.
Isso é muito forte. Gente, eu já te admirava agora, sei lá, vou até mudar pro Rio. Pra gente poder Agora, conviver mais. Eu não go- eu gosto da palavra propósito. Não, eu entendi o que Eu você não falou. gosto do que fizeram com Eu ela. entendi. Não, estamos super conectadas, tá? Empoderamento. Perfeito. Né? Tudo. Esvaziam as coisas, gente. As coisas tão inclusão. Uhum. Aí vira tudo, vamos inclusão, assim. É uma coisa tão importante. E aí esvazia, né? Perfeito, perfeito. Mas é que você tem uma profundidade, uma densidade. Você tem tantas camadas. Você não é 3D, você é multi-D. Porque é uma camada. É sério, cara. Eu amei essa conversa. Ai, Eu não que posso bom. deixar de fazer uma última pergunta. Eu sei. Eu não posso deixar de fazer a última pergunta, que é 5 curiosidades sobre você. Porque eu sempre acabo com isso. Pra gente descontrair. Eu olho para o mundo de uma maneira bem caótica. Tem uma amiga minha que fica falando: eu gosto de conversar com você porque com essa coisa de tecnologia você parece muito otimista. Eu falei: eu não sou otimista, eu sinto que eu vivo no meio de um grande caos. 5? Ai, meu Deus. Pode ser coisa assim, que você gosta de comer, que você não... Tá, obrigada. Coisa simples. Tá. Não precisa não nas profundezas do oceano. Eu gosto de coisas que me desafiam, sempre. Uma curiosidade, eu nunca dou a mesma aula, detesto. Eu estudo sobre um assunto e todo mundo fala: não, você deu aquele curso, replica, já está tudo pronto, não tem interesse nenhum. Eu gosto de comer coisa diferente, então se alguém me chamar, eu não sou aquela pessoa que tem um prato preferido. Se eu chegar num lugar e tem um troço muito esquisito, assim, muito esquisito, é aquele que eu vou pedir, que eu quero provar aquilo, qual é o gosto que aquilo tem. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E eu amo Percebes, que é a coisa mais estranha. Oi? Todo mundo vai dar Google no Que é Percebes Percebes? pra Eu adoro viajar, mas eu adoro também viajar para lugares esquisitos, que as pessoas acham, né, esquisitos. E adoro arranjar um problema, assim. Adoro desafio, adoro arranjar um problema. Você pode contar aquela curiosidade do seu casamento, se você puder? Qual? Do meu terapeuta? A gente não casou, né? A gente tá Casou. junto Tá há bom. 20 anos. Fala. Não, a gente se encontrou... né, eu tinha voltado da Croácia. Não, mas conta a curiosidade. Qual é a curiosidade? Eu não sei Que qual é a você é casada, namorado com seu terapeuta, gente. Eu achei isso maravilhoso. mas é porque é um terapeuta também que, obviamente, não é tradicional, né? Não importa, mas eu achei lindo, Porque as pessoas vão gente. falar, os freudianos, os lacanianos, como casou com o terapeuta? Gente, é haitiano, entendeu? Outra parada, outra vibe. Maravilhoso. Outra vibe. Amor, só te agradeço porque você é tudo. Ainda bem que eu posso ter você em outros momentos da minha Oh. vida. Você é muito inteligente, gente, sério. Meu Deus do céu, tua cabeça devia até ser maior pra caber tudo isso. Como que cabe? A testa já é grande, Cara, você é... Não,